Eu queria gostar muito dele, mas eu estava me esforçando e não estava tendo nenhum resultado. Olá pessoas, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Aqui eu falo sobre arte, criatividade e literatura e hoje nós vamos falar sobre Impostora ou Yellowface, da R.F. Kuang, que também é autora de Babel e A Guerra das Papoulas e outros livros que são bem conhecidos no TikTok. Esse foi o primeiro livro dela que eu li e eu confesso que eu queria muito ter gostado dele, mas eu acho que ele não funcionou. E eu vou falar um pouco disso no vídeo de hoje. Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo de análise de algum livro. Esse é o primeiro livro que eu decidi que eu ia pegar pra quebrar e analisar e dizer o que eu penso dele. E aconteceu de ser um livro que eu não curti tanto assim. Foi o livro que a gente escolheu pro Clube do Livro, que é eu, Ju e Isa, e a gente escolheu pro mês de março, eu acho. E foi um sorteio. A gente terminou que nem sabia que ele tinha esses dois nomes, então a gente colocou no sorteio Impostora e Yellowface. O livro anterior tinha sido Intermezzo, da Sally Rooney, então ele deu uma balanceada, porque ele é um livro mais, como eu posso dizer, não exige tanto comprometimento assim de você. É um livro mais pra você ler se você tá naquela ressaca, e como a gente tinha acabado de ler um livro mais denso, ele foi um livro bem interessante pra equilibrar as coisas. Eu só queria que ele tivesse sido um pouco mais interessante, mas a gente vai chegar lá. Eu pensei em fazer essa resenha, crítica, análise, como uma crítica normal. Mas eu vi um vídeo no TikTok de um criador que eu gosto, que era ele falando que adora se contradizer. Eu também amo me contradizer. E ele dizia que gostava, assim, de falar uma coisa e depois ver que ele estava errado e que tem outros pontos de vista, enfim. E amanhã é domingo e a gente vai se encontrar pro Clube do Livro para discutir Impostora e Yellowface. E foi assim, super rápido. A gente geralmente demora mais do que um mês para todas conseguirem se encontrar e todas conseguirem terminar a leitura. Mas esse foi assim, super rapidinho. E a gente já marcou o nosso encontro e já é amanhã. Então eu pensei em fazer duas etapas desse vídeo, que é uma etapa falando dele antes de me encontrar com as meninas, porque eu vi que teve comentários mais positivos do que negativos da parte delas. Parte desse vídeo vai ser depois do encontro do Clube do Livro, para ver se as minhas impressões continuaram as mesmas, ou se tinha alguma coisa que eu não tinha prestado atenção, algum ponto, enfim. Eu fui pesquisar algumas críticas, reviews, enfim, pra ver se eu tava sozinha nesse meu sentimento de não ter gostado tanto dele. E a maioria das pessoas falou muito bem, e eu encontrei uma ou outra resenha que falava de uns pontos mais negativos. Então eu pensei assim, tá, não tô ficando maluca. Existem realmente alguns pontos aqui que não foram tão felizes assim. Tem pontos positivos sim, e vou falar das partes que não me agradaram tanto. Porque eu acho que o grande ponto desse livro é ele não ter alcançado as minhas expectativas. E eu acho que para alcançar as minhas expectativas com o tema que ele aborda, ele teria que ser outro livro. E aí já não é tão justo de comparar assim. Mas vamos lá, vamos falar realmente de Impostora e Yellowface. Primeiro, uma sinopse rápida para quem não conhece. Eu particularmente não gosto de ler sinopse antes de ler um livro. Eu sou a pessoa que, sim, julga o livro pela capa, ou a pessoa que pega uma indicação de alguém, ou alguém fala assim, ai, vamos ler esse livro, eu vou ler. Porque eu não gosto de saber nada de história. Eu sou assim com filme também, com música, com tudo. Eu gosto de ir cega pra conseguir, quando eu consumir aquela coisa, realmente ter uma análise mais minha e menos pautada no que outras pessoas estão pensando sobre aquela coisa. Às vezes eu acho que a sinopse entrega muito. Eu fui ver depois da sinopse da Amazon de Impostora e ele conta o livro inteiro, assim. Depois a gente parte para realmente a análise dos trechos. Uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler, porque eu acho necessário que tenha algumas coisas que só falando o que aconteceu para conseguir realmente explicar a sensação que eu tive. Impostora, Yellowface, ele tem esses dois nomes. Eu acho que foi uma questão de tradução, não tenho certeza. Mas Yellowface seria algo como a gente vê do Blackface, né? Que é uma pessoa branca se passando por uma pessoa de outra raça. A Impostora, ela se passa por uma chinesa, né? Por uma pessoa de descendência chinesa, que são pessoas amarelas. Então, por isso, Yellowface. O que acontece? Tem duas amigas que, assim, se você perguntasse pra elas, vocês são amigas? Elas diriam, a gente se conhece da faculdade, nós somos colegas, sabe? Não é aquele nível de amizade, melhores amigas. E sempre tem uma invejinha ali.
E as duas fazem um equivalente a um curso de escrita criativa ou de letras em Yale, que é uma faculdade super renomada dos Estados Unidos, e elas se tornam meio que amigas, meio que uma rixa, e uma delas é muito bem sucedida, enquanto a outra não consegue emplacar nenhum original, nenhum manuscrito dela chama a atenção de ninguém do mercado editorial. Em certo momento da narrativa, a mais bem sucedida morre de um jeito muito patético, inclusive, mas que me deu um pouco de gatilhos, porque eu super morreria daquela forma. Que não morreu aqui, sobreviveu, decide pegar um manuscrito que ninguém mais sabia da existência dele e assumir como se fosse dela. Ela rouba o manuscrito da amiga que morreu. Só que tem um detalhe muito importante dessa história, que essa mulher que continua viva e que rouba o romance da outra é branca. E a super bem-sucedida é uma mulher com descendência chinesa. Os pais dela eram chineses que foram para os Estados Unidos e ela seria, tipo, primeira geração de sino-americanos. Se alguém for te contar sobre esse livro e falar além disso, peça pra pessoa parar, porque realmente, se você souber mais do que isso, a história perde completamente a graça. A questão com esse livro e comigo foi um pouco de expectativa, porque eu já comecei a ler ele num mindset meio errado. Porque tem um filme que eu gosto muito e que pra mim a comparação foi inevitável, que é um filme até com os às vezes polêmicos Bradley Cooper e a recentemente polêmica Zoe Saldana, bem parecida com a história de Impostora. O Bradley Cooper interpreta um personagem que quer ser escritor, mas ninguém dá a mínima para as coisas que ele escreve. Ele tem uns temas parecidos com o da June, que é a personagem desse livro que também é meio fracassada nessa questão do mercado editorial. E ele escreve sobre esses temas e ele acha super incrível, mas ninguém quer saber dos livros dele. E ele tem um trabalho insignificante dentro de uma editora, alguma coisa assim, ele tá bem frustrado com a vida. Até que em um certo momento vai ele e a esposa, que é a Zoe Saldana, e eles vão pra uma loja, tipo uma loja de antiguidade, vintage, de coisas vintage. Eles encontram uma maleta de couro bem bonita e fica aquele ar de mistério. Ele leva aquilo pra casa, ela convence ele a levar, como se fosse tipo assim, ia combinar tanto com a sua estética de escritor, blá blá blá. E aí ele vai pra casa e percebe que dentro daquela maleta tinha um manuscrito esquecido. E ele vai atrás e ele vê que aquele manuscrito nunca foi publicado. Ele começa despretensiosamente transcrevendo tudo que tem naquele manuscrito, que tá, eu não sei se tá à mão ou é tipo datilografado, enfim. E ele transcreve tudo pro notebook dele. E um certo dia a esposa dele vai lá, lê, acha que é dele, fica super emocionada e ele faz, bom, terei que publicar esse livro. E aí é um sucesso, todo mundo ama, todo mundo vai atrás de publicar e ganha prêmio e leituras coletivas e blá blá blá, e muito sucesso. Até que o verdadeiro autor do livro, que tinha perdido esse manuscrito há tipo, sei lá, 40 anos, não sei, volta porque ele percebe que o livro dele foi publicado por outra pessoa que não ele. E ele vai confrontar o personagem lá do Bradley Cooper. E o que é interessante desse filme é que ele é um filme sobre arrependimento, sobre culpa, sobre os erros, sobre família, sobre sofrimento, sobre contar a história que te pertence ou não. Enfim, ele tem toda essa nuance, assim, e a gente vai vendo os flashbacks do cara que realmente escreveu aquele livro e como aquela história era muito pessoal pra ele, né? Então, como é uma questão de realmente contar a sua história e não só ter palavras publicadas para que outras pessoas leiam. Ele não é um filme, assim, de grande sucesso, nem renome, mas, assim, ele tem uma narrativa quietinha, mas que te pega de surpresa. Ele termina de um jeito muito poderoso, ele fala nas entrelinhas. Tudo isso misturado num tema que estava sendo abordado também nesse livro aqui, me deixou com vontade do que eu já tinha assistido ou além daquilo. E quando eu peguei isso aqui e eu vi que na verdade era uma grande farofa, eu me decepcionei um pouco. Sendo que ele fala de uns temas que é tipo assim, quem pode contar uma história, né? Local de fala, recortes raciais, a questão do mercado editorial. Então são coisas tão ricas e tão cheias de significado para você escolher o tom de farofa para contar essa história, sabe? E eu entendo que se fosse de outra forma, com outro tom, seria outro livro e não Impostora Yellowface. E provavelmente esse livro existe, eu só não achei ele ainda. Esse livro provavelmente deve existir em alguma forma ou gênero. Alguém deve ter escrito sobre isso. Isso aqui
como uma obra sozinha, pra mim, termina que ele ganha um tom de coisas bobinhas que a gente fala na internet. Ele tem muito esse recorte de internet, do digital, o que é legal. Alguns pontos que eu achei super positivos em Impostora. Ele é um livro fácil de ler, ele é um livro que te tira da ressaca, ele se propõe a ser entretenimento e ele entrega entretenimento. Até porque algumas vezes tem umas coisas tão absurdas que são genuinamente engraçadas. Eu entendo que tenha um tom irônico e que não é pra levar tão a sério esse livro, então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu levei ele um pouco a sério. Se você tiver no clima de não levar uma coisa a sério, assim, de ler uma coisa mais irônica, ele tem esse tom, ele diverte, ele fala de assuntos relevantes de uma forma, eu diria não leve, não é leve exatamente, mas assim, com uma certa irreverência e dando alfinetadas no que ele realmente quer dizer lá no fundo. Outro ponto que eu achei legal também, mas que às vezes assim não era tão abordado, era a questão de como essa temática, esse recorte racial era completamente ligado com a questão de venda, de capital. E vamos falar mal de capitalismo. Toda vez que ele dava a entender essa questão de o que importa de verdade é o dinheiro, eu acho que o livro dá uma brilhada, sabe? Ele brilha. Sendo que aí ele descarta isso muito fácil. Eu falei que eu ia falar das coisas positivas, né? Mas enfim, o olhar de quem pode escrever o quê? O olhar de dentro da internet o mundo é um, fora da internet o mundo é outro. Dentro da internet com um recorte racial o mundo é um. Dentro do mundo real com um recorte racial o mundo é outro. Apesar dessas coisas serem paralelas, eu acho, apesar dos dois mundos coexistirem, eles não se fundem completamente. Então são coisas separadas e o livro mostra isso muito bem. De coisa diretamente boa que eu tenho pra dizer sobre esse livro era isso. O resto sempre tem algum porém. Essa questão da internet mesmo, eu acho de verdade muito interessante. Mas eu acho que ele leva pra um lado muito... Ele termina sendo caricato. A verdade é essa. Ele termina sendo um livro que coloca estereótipos que são reconhecíveis pra gente entender que tal personagem é um vilão desde o início e tal personagem deveria, justiça por esse personagem, sabe? E algumas vezes a gente tem visões lá no fundo de nuances sobre cada um desse personagem e logo depois isso é descartado de novo. Isso é uma coisa que se repete muito durante o livro pra mim. Quando ela fala alguma coisa que reverte aquele pensamento, que a gente pode pensar assim, caramba, será que agora vai ter um ponto de virada? Não tem. É descartado e a gente volta pra aquela mesma premissa que a gente já conhecia ou pra aquela personalidade que a gente também já conhecia da June ou da Athena, que é a amiga dela, ou das outras pessoas com quem ela interage. Tem um ponto em que a June está fazendo uma leitura, né, dentro de uma livraria para promover o livro dela, e ela se depara com uma situação que poderia mudar o curso da narrativa. E você fica se perguntando, será que isso vai ser relevante? Quando acontece, você fica pensando, cara, como que isso vai se desenrolar? E não se desenrola. A coisa é esquecida e depois ela é trazida lá no final, e eu vou falar sobre isso na parte com spoiler, e é uma forçação de barra tão grande que me deu vergonha alheia. O livro inteiro eu sinto que você fica nessa sensação de vergonha alheia com a personagem da June, porque ela é de verdade, assim, mau caráter. Você fica tipo assim, tá, mas e o que mais? A gente fica com a sensação de que a Athena é uma pessoa meio sacana, porque apesar das pautas que ela carrega, ela também tem um quê de mau caratismo. Mas isso porque é a June que tá falando dela. E a gente sempre vê o lado da June. Ou então a gente vê uma Athena super valorizada porque ela tá sendo vista pelas pessoas que gostam muito do trabalho dela, enfim. A Athena, ela tem esse quê de, de dualidade. Mas a June é desde o começo, assim, muito caricata. Talvez no audiovisual isso ficasse muito mais divertido, muito mais claro. Mas lendo, é repetitivo pra caramba. Tem um leve plot twist, assim, no final, mas que pra mim não se redimiu, até porque o final tem uma cena, assim, escabrosa de ruim. Agora, eu acho que chegou a hora de falar a parte com spoiler. Então, se você é dessas pessoas, assim como eu, que não consegue ler nem consumir nada, se você souber de alguma coisa, pausa esse vídeo,
salva ele, guarda, vai ler e depois volta aqui pra ver o que foi comentado. Esteja avisado que a partir de agora eu vou falar do livro com spoilers. Não que tenha, assim, grandes acontecimentos. Essa questão de ser repetitiva eu podia dar diversos exemplos dentro da narrativa que exemplificam isso. Exemplos que exemplificam, né? Eu entendo a questão de, tipo assim, mostrar o quão errado é, mostrar como a mente da pessoa funciona quando ela tem esses preconceitos, quando ela tem essas desigualdades já enraizadas dentro dela, que ela nem percebe, ou que ela mente pra si mesma, que não tá fazendo nada de ruim, nada de errado. Eu entendo que seja um reflexo de mostrar como funcionaria uma mente de uma pessoa assim na realidade. Mas termina deixando a personagem e o desenvolver, o discorrer da narrativa linear. A questão do fantasma da Athena. Gente, quando aparece o fantasma da Athena na leitura que ela tá fazendo, que é a primeira vez que ela vê a Athena depois de morta, né? Eu pensei, caraca, é agora. Aí eu fiquei com vontade de ler, porque eu pensei, vai pegar fogo. Eu até mandei uma mensagem, eu acho, no meu grupo de amigas, eu falei em algum lugar. Eu fiz, eita, vai pegar fogo. Porque o que já tinha sido estabelecido, eu já sabia que era uma pessoa que roubou um livro, que, enfim, tinha todos esses dilemas, que tinha a questão do mercado editorial e tudo mais. Mas assim, o que mais? Fui pro meio do livro e continuava a mesma coisa. E aí quando aparece o fantasma da Athena, eu pensei, beleza, vai mudar alguma coisa. E não muda nada. A gente nunca sabe se é realmente uma coisa da cabeça dela, se seria um fantasma de fato. Não dá pra pedir que fosse um livro diferente. Mas, na minha percepção, se a gente tivesse duas coisas, ia ser bem mais interessante, ou pelo menos mais camadas adicionadas seriam o Yoda. Percebi que eu nunca mencionei duas coisas, mas eu tinha pensado que o fantasma da Athena ser real ou uma assombração desde a primeira vez que aparece e seguisse a June durante toda a narrativa ia ser muito legal. Se a gente tivesse o POV da Athena, ou um POV, tipo, um flashback do passado da Athena, e o POV da June. Porque aí ia ser muito massa da gente ter os dois POVs ao mesmo tempo. Esses dois lados deveriam estar dentro da June, mas a gente sabe que tem a preferência pelo lado que tira toda a culpa dela, que tira todo o arrependimento dela, que ela pensa assim, não, o que eu fiz tá tudo bem com isso. Eu não consigo deixar de pensar que se tivesse esses dois lados ia ser muito interessante, porque aí sim ia ser não confiável, sabe? A parte do final que eu falei que é muito ruim, vai a June pra uma escadaria, e aí é como se fosse um confronto final, um clímax, onde ela finalmente resolve confessar o crime dela, confessar as coisas que ela fez de errado, pedir perdão pro fantasma da Athena. Na verdade, pra mim, não foi nem essa cena só, que foi desde quando ela vê o perfil, que é literalmente o fantasma da Athena, e começa a ficar maluca, como se realmente fosse um fantasma, e queimar incenso e fazer um bocado de coisa maluca. Eu já fiquei, ai, que vergonha. Porque a gente, se você me estabelece desde o início que aquela pessoa sempre vai mentir pra ela mesma, pra se convencer de que ela tá certa, o que vai fazer com que no final, quando é conveniente pra história, ela se sinta na obrigação de confessar? Eu estou ficando um pouco alterada, eu preciso. Em quase nenhum momento, em momentos quase insignificantes da narrativa, a gente vê a June realmente tendo culpa. Ela tem um certo arrependimento no início, assim que a Athena morre, mas ainda assim, ele é muito voltado para a sensação de eu quero realmente fazer essa coisa que eu sei que é errada. O que ela sente, né, é aquele remorso do que ela tá prestes a cometer. É um medo de ser julgada. Ela tem muito esse medo de ser julgada, que é até uma parte boa também da narrativa. Que a gente vê muito esse processo dela de querer agradar todo mundo o tempo todo a ponto de mentir e a ponto de roubar um manuscrito de uma pessoa bem-sucedida. E aí quando a gente chega no final, ela confessa primeiro pro ex-namorado da Athena e ela confessa nesse clímax final. A situação em si é feia. Outra coisa também que eu tenho a dizer, que eu tenho a falar, eu vi alguns vídeos no YouTube expondo a verdade sobre o mercado editorial. A questão mercadológica, a noção capitalista, como eu falei no início, ela fica muito clara e é muito evidente na nossa própria vida.
tem algumas coisas interessantes, feitos contratos de adaptação para filme, questão de renda, que as duas, assim, estudaram em Yale. Então, quão pobrezinhas elas podem ser, né? A gente tem um privilégio nesse ponto, mas não tem nesse outro ponto. E aí aquilo também era mencionado e não era muito aprofundado. Então eu acho que todas essas questões dentro do recorte de arte, escrita, que afunila mais ainda, escrita de um certo gênero, mercado editorial americano, sabe? Eu acho que vai afunilando e a gente não tem um aprofundamento dentro de cada um desses temas que devem ter, assim, muito pano para manga. Então eu acho que essa exposição do mercado editorial que as pessoas falam é mais uma coisa óbvia, uma coisa que a gente já sabe que acontece, que é essa predileção por um certo tipo de história, predileção por autores brancos e temas que não vão gerar nenhuma polêmica, a questão de sempre proteger esses autores e sempre proteger essas histórias, que assim, isso é um segredo para alguém, para estar sendo exposto? Questão de linguagem. Esse ponto, eu acho que é muito particular meu, assim, ou de, tipo, algumas pessoas vão se identificar com isso, mas não é, tipo assim, ai, foi ruim, feito o final foi ruim, lamento. Toda vez que ela falava de algum nome, tipo assim, ela falou de Kanye West, ela falou de Harry Styles, ela falou de Taylor Swift, toda vez que ela colocava um nome na mesa, assim, eu ficava... Toda vez que ela falava de algum programa, de alguma coisa, enfim, que seria, tipo assim, cultura, pop, sei lá, eu ficava... Toda vez que ela mencionava o Twitter, toda vez que ela falava das briguinhas do Twitter, toda vez que ela usava um neologismo, sabe? Um termo muito da internet, eu ficava... Eu preciso! Daquela poesia, daquela coisa que pega em você e dá um monte de pedrada e que você fica marcado pro resto da sua vida com aquela história. E esse definitivamente não é o livro para quem tá procurando isso. Eu também acho que não foi um livro lá essas coisas. Eu não acho esse livro um livro ruim. Eu não acho que seja inexperiente. Eu não acho que seja uma escrita pobre, que seja uma escrita falha. É uma escrita que escolheu um tom e eu não me identifiquei com ele. Dentro desse tom, ele meio que entrega. Como exploração desses temas de verdade, ele não funciona. Eu senti um pouco de, tipo assim, contexto racial dentro do mercado editorial e da arte para leigos. Lá na Amazon como para 18+. Mas é um livro que, tipo, tá bombando no TikTok e tudo mais. E é uma linguagem super fácil. E assim, não sei se tem tanta coisa tão pesada pra ser 18+, assim. Então eu acho que é um livro, tipo, jovem adulto, que pessoas de quê? 15, 16, 17 anos vão estar pegando esse livro aqui pra ler. E é muito interessante. Eu, com essa idade ou menos, provavelmente iria pegar esse livro aqui e abrir meus olhos para várias coisas. Mas nesse momento da minha vida, tanto com a questão da linguagem, quanto com a questão dos temas tratados em si, queria que essa história fosse traduzida, no sentido de ser trazida mesmo à vida, com outra roupagem. Eu acho que essa aqui foi um pouco menos do que eu gostaria de consumir. E tá tudo bem também, porque se eu quiser consumir uma coisa mais densa, é só eu ir lá e procurar uma coisa mais densa com o mesmo tema ou com um tema parecido com esse. Mas eu ainda acho que é uma leitura válida de ter, tem alguns pontos interessantes. Vai ser muito legal de discutir, porque é uma personagem que é odiável, mas é muito bom odiar a personagem também. E é isso, essas foram as minhas impressões. Amanhã vai ter o clube, eu venho aqui pra dizer, ai, mudei de ideia ou não mudei de ideia. Então, a ideia era ver se eu mudava de opinião depois do encontro do Clube do Livro, né? Eu acho que uma coisa que mudou foi que eu comecei a gostar um pouquinho mais da construção do personagem da June, ou da Juniper. Assim, no sentido de não gostar dela de fato, mas assim, gostar da construção, de como ela foi feita. Eu acho que conversando com as meninas eu comecei a... Tá, talvez não tenha sido tão... assim, como eu já tinha falado. Mas... no geral, não mudei muito de opinião, não. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e um beijo. Até a próxima criação ou até o próximo papo.